acho que a Lívia deve ter compartilhado, né, com vocês. Então, se a gente tiver pessoas interessadas em fazer só o módulo que vem, será super bem-vindo. Então, vou aqui oficialmente, né? Eu sou Ana Beatriz, eu tenho aí aproximadamente 22 anos de experiência atuando com a TCC no consultório e em alguns momentos da minha vida acadêmica também trabalhando com ensino e pesquisa na área da terapia cognitivo-comportamental. É uma novidade para mim estar dando aula com esse pano, vocês me ouvem bem? Tá bom? Volume? Maria, tá dando para me ouvir daí? Maravilha. Eu costumo brincar, né? Meu código de barra, eu sou especialista em psicologia da infância, eu sou mestre em educação na área de desenvolvimento e aprendizagem, eu sou doutora em psicologia social do trabalho das organizações. Academicamente, eu diria que venho investindo em algumas áreas como criatividade, inclusive uma das nossas referências, né, do próximo módulo é um livro exatamente que vai falar da TCC, trazendo um pouco essa perspectiva, né, criativa dentro dos nossos atendimentos, e também tenho investido na psicologia positiva, né? Então, atualmente eu estou só... Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos, eu me chamo Ana Beatriz, né? Tem uma camiseta que tem a foto da pessoa, né? Eu sou fulana, estou pensando seriamente em adotá-la. Por que eu tenho tirado, né? A gente está num espaço muito para falar sobre esse atendimento clínico, né? É tão bom quando a gente consegue observar, né, o rosto. Tem algumas coisas, ou alguns princípios, ou alguns conceitos na TCC que são muito valiosos. Por exemplo, habilidades sociais, empatia. Vocês se sentem mais confortáveis quando eu mostro o meu rosto inteiro para vocês? Então, são pequenos detalhes que, juntando, né, com a técnica, com a teoria, eu acho que nos coloca num lugar de excelência, né, num lugar de acolhimento, né, daquilo que é trazido para nós no consultório. A maioria aqui, o interesse é trabalhar no consultório? Todos, né? Por que eu estou perguntando isso? Essa pós-graduação, ela foi pensada, né, em alguns módulos. Dentro desses módulos, e aí agora eu começo a apresentar a pós-graduação. Ela foi pensada em alguns módulos. Nesses módulos a gente tem algumas disciplinas e a gente tem um módulo que é de aplicação. Então, nosso penúltimo módulo, por assim dizer, a gente vai pensar nessas técnicas cognitivas e comportamentais no contexto do esporte, no contexto do hospital e no contexto... Opa! Obrigada. Deixa eu aproveitar para você. Obrigada, Gilberto. O pessoal está aqui no meu Tá jóia. Olha, o volume tá bom aqui para vocês, mas lá não estavam me ouvindo bem, né? Então, é tudo uma novidade, né? Além de interagir com vocês, eu preciso interagir, colocar no microfone, sejam todos bem-vindos. Então, a gente tem um módulo que é de aplicação, que é a gente poder pensar a TCC no esporte. Como é que pode ser a TCC no esporte? Na verdade, não é bem terapia, né? Mas atletas, a gente vai se deparar, por exemplo, com atletas de alto desempenho em questões de ansiedade. E essa pós foi pensada muito carinhosamente de que, ao final dessa pós, vocês sejam profissionais diferenciados. E a área do esporte é uma possibilidade. A gente tem aí muitas áreas despontando, seja futebol, vôlei,
judô, né? E aí pode até ser que você não seja aquele profissional contratado, mas que você tenha informações, possa ir lá prestar uma consultoria, monte um projeto, apresente, vamos trabalhar questões aí de habilidades sociais, ansiedade, né, para melhorar o desempenho desses atletas. Então, a gente tem no contexto do esporte, no contexto do hospital, imagina quem vai ser operado, qual o nível de ansiedade, né? Alguns conteúdos relacionados à regulação emocional e na escola também. E aí, por fazer parte, né, da comissão Psicologia na Educação, e aí a gente precisa não confundir os papéis, não estou propondo que a gente vá fazer terapia clínica na escola, não é essa a ideia. Mas é como a gente pode se apropriar desses conhecimentos, dessas teorias e dessas técnicas e levar isso para o contexto escolar, né? Inclusive tem um livro que eu diria, assim como no próximo módulo, né, esse livro, A Prática, né, da Terapia Cognitiva Comportamental Positiva, né, é a principal referência para o módulo, no contexto escolar também. Bom dia, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Ana Beatriz, sou a coordenadora da pós e estou aqui apresentando a pós, como ela foi pensada e muito fortemente como ela pode contribuir para a atuação profissional de vocês. Tem um livro que fala abordagens cognitivas no contexto escolar. Então, a escola também é um lugar que a gente pode trazer contribuição para o treinamento de habilidades sociais, para a regulação emocional. Não sei se o professor Gilberto já falou ontem, mas tem o Jung, né, com a teoria dos esquemas. Vou falar hoje que trabalha com alguns esquemas desadaptativos, né? Nessa primeira aula, o professor Gilberto tem uma tarefa super grandiosa, que é apresentar um conteúdo gigante de forma resumida nos primeiros dias, no sentido de apresentar, né? Mas alguns desses conteúdos que vão ser apresentados hoje, eles vão ser explorados melhor ao longo da pós, né? Então, vai ter uma disciplina só para terapia de esquemas, né? Vai ter uma disciplina só para ACT, aceitação e compromisso. Você já falou das ondas, Gilberto? Primeira, segunda, terceira onda? Então, a gente comentou sobre as ondas, falamos um pouquinho da abordagem construtivista, da TC construtivista, né? A gente até fez uma crítica a respeito desses movimentos quando chegaram aqui no Brasil. Então, assim, por cima eles estão sabendo como que está o desenvolvimento da TCC aqui no Brasil. E que até comentei que teríamos módulos específicos, queríamos aprofundar um pouco mais. Mas sim, acredito que eles todos devem estar atualizados em relação a isso. Então a gente tem, eu acho que momentos, né? É sempre bom, às vezes a gente pensa assim, né, que saco ficar compreendendo a história, né? Mas é muito importante porque a gente só sabe onde a gente está se a gente reconhece de onde a gente veio, né? Exatamente. Então esse percurso histórico ele é importante para situar onde a gente está. Então a gente tem vários momentos, né, na TCC. Atualmente a gente fala que a gente tem aí uma terceira onda. Meu passado me condena, eu já fui professora de AEC, Análise Experimental do Comportamento, na época que tinha ratinhos no laboratório. Por que eu estou trazendo essa experiência pessoal? Skinner, enquanto estava vivo, ele, por opção, acabou se dedicando muito à questão de entender o comportamento, né? Quando ele vai falar de comportamento encoberto, privado e público, seria bom se a gente tivesse polvo, né? Tivesse milhões de braços e pudesse estudar tudo. Então ele direcionou, né, a investigação dele para o comportamento, mas em nenhum momento ele negligenciou as emoções. Então, quem olha de fora fala assim, Skinner, a comportamental não trabalha com sentimento. Não é verdade isso. Ele pode ter concentrado a sua investigação
por um determinado caminho, tanto que se a gente olhar a obra dele no final, ele começa a resgatar a questão da emoção e a questão dos sentimentos. Tem um livro que eu gosto muito dele, que poucos conhecem, eu acho que no português está como Envelhecimento Bem-Sucedido, uma área que eu trabalho, ou pelo menos a minha área de doutorado foi com pessoas idosas. E, inclusive, eu estou até trabalhando com uma senhora na clínica, esse livro, numa perspectiva da psicoeducação. E Skinner envelhece, eu acho que ele é um dos poucos psicólogos aí que tem uma importância, uma contribuição grande na psicologia. E esse livro, né, Envelhecimento Bem-Sucedido, uma parte boa hoje, atualmente, é que quando a gente fala uma coisa, o aluno vai lá e Google. Se alguém quiser gentilmente procurar aí, coloca assim, Skinner, eu acho que é Baumgarten, Envelhecimento Bem-Sucedido, vai aparecer esse livro. Se quiser fazer um print desse livro e colocar no grupo, eu super agradeço, aí a gente troca uma ideia. Esse é um livro que Skinner escreve na fase final da vida dele, onde ele vai contemplar aspectos do envelhecimento, como que a gente pode, né, usar os princípios comportamentais no envelhecimento, se a gente entende que o envelhecimento ele é caracterizado por perdas cognitivas comportamentais. Então ele dá dicas, né, diante do envelhecimento, quando a visão não está funcionando tão bem. Tem um pedaço do capítulo que ele fala assim, olha, tem um cachorrinho em pessoas idosas, é fantástico, porque o cachorrinho enxerga e escuta bem. Então, se o idoso, né, tem essa dificuldade sensorial, a presença do cachorro vai identificar quando chega alguém na casa, enfim. E aí ele vai dando uma série de dicas, né? Então, estou trazendo esse exemplo de Skinner, e não só Skinner, tem o módulo, tem a disciplina que é Mindfulness e Hipnose. Vai ser com uma professora de Santa Catarina, Cíntia Meneghini, que tem uma trajetória nessa área. A hipnose, ela começa com Freud, né? Freud estuda tanto a associação livre quanto a hipnose. Por uma questão de opção, ele coloca ênfase na associação livre, mas em nenhum momento ele disse que a hipnose não dava certo ou não funcionava. Ele não teve gás, eu acho que essa é uma boa palavra, para fazer tudo. E aí eu estou trazendo esses dois exemplos para dizer que assim é com a ciência, né? Então a gente tem esse primeiro momento, um segundo momento, e agora a gente fala dessa terceira onda no conjunto de disciplinas. Algumas delas vão falar de TCC e as terapias de terceira onda, eu acho, e aí nesse livro também tem um capítulo para cada uma dessas novas terapias. A gente tem chamado terapias contextuais, né? Então vai ter DBT, DBT, então, com a nome... FAP também? Não, a FAP eu não coloquei, porque a FAP é muito específico para comportamental, né? Então, tanto a ACT, que é aceitação e compromisso, quanto a DBT, terapia comportamental dialética. DBT porque está em inglês, aí todo mundo me olhando assim, vai fazendo uma pressão, e para eu lembrar em inglês, DBT, Dialectic Behavioral Therapy. Obrigada. Eu, na aula de inglês, faltei aí algumas classes. Você conseguiu aí? Alguém pesquisou o título do Skinner? Não? O livro ele tem uma capa branca e um guarda-chuva. Eu acho que a inteira é envelhecimento bem-sucedido, velhice bem-sucedida, eu acho. É Skinner e Baumgarten. É um livro super bacana para quem quiser trabalhar com envelhecimento. Eu recomendo a gente estando num espaço, né, de terapia cognitivo-comportamental. Então, a gente tem esse momento que é o próximo, né, que são essas terapias contextuais, terapia dialética comportamental. Terapia dialética comportamental, ela surge muito fortemente para trabalhar com transtornos de personalidade, em especial borderline. A terapia de aceitação e compromisso faz uma relação bem forte com o pessoal aí da atenção plena, mindfulness, e alguns também não trouxe para o conteúdo, mas também fazendo uma relação com a terapia da compaixão.
muito no sentido da gente não brigar com o que a gente está sentindo ou tendo, mas de aceitar e a partir daí a gente provocar as mudanças necessárias de crenças e esquemas. Tem um módulo de atualidades, que é o que a gente vai ver nos próximos módulos, né? Então, para a gente pensar nesse contexto de gestão de crise, né? A terapia cognitivo-comportamental positiva, que traz esses princípios da psicologia positiva para a terapia cognitivo-comportamental, que é o que eu tenho feito, né, ao longo dos meus últimos anos na clínica. Sou muito encantada, eu acho, com essa possibilidade da gente trazer os princípios da psicologia cognitivo-comportamental positiva, da psicologia positiva. Espero que eu consiga encantar vocês também nessa direção. Já vou dar uma tarefa para vocês, né? Eu acho que eu já dou agora, né? Vocês vão levar 15. Seja bem-vindo, querido. Gosto quando tem presenças masculinas, em geral são tantas mulheres, né? E aí ver turma recheada de meninos dá uma alegria danada. Tem um site, Via Carácter, digitem, eu já posso, quando alguém me acrescentar no grupo eu compartilho lá, mas é Via Carácter, você vai cair numa página em inglês. Respondeu já, né? Marcos, né? Respondeu já, né, Marcos? Se quiser botar no grupo, eu te agradeço. E aí você vai parar numa página em inglês. Essa página em inglês, você faz o seu cadastro, nome, e-mail, idade, e você escolhe, se você tiver o inglês fluente, você pode responder em inglês, né? Fiquem à vontade. Mas aí você escolhe a língua que você quer responder, escolha um português. E aí vocês vão responder um instrumento que vai dizer a respeito das suas principais forças pessoais, né? Eu trouxe esses dois materiais já, né, fazendo o spoiler do próximo módulo. De repente, se alguém quiser folhear, compreender um pouco melhor, a gente pode ver no Geist, que foi onde eu comprei a possibilidade. Eu trouxe para vocês manusearem, que eu acho que esse vai ser o nosso principal material, né, para o nosso próximo módulo. E é um baralho que fala das forças pessoais. Eu trabalho muito com as crianças com esse baralho. Respondendo esse questionário, vocês vão descobrir quais são as suas principais forças pessoais. Então, quando a gente chegar semana que vem, todo mundo já vai estar aí craque nas suas forças pessoais, que a gente fala que é a nossa assinatura. Por exemplo, eu sou muito curiosa, é uma das minhas forças pessoais, entre algumas outras. Lembra da tua? Não lembro. Não faz mais perto. Vamos refazer. Queridos, eu acho que é isso, né? O tempo é bastante precioso para a gente não perder aí nenhuma fala nem palavras do professor Gilberto. Alguém tem alguma pergunta para mim? Eu acho que eu consegui apresentar bem após. Então, temos alguns módulos de atualidade, temos aí alguns módulos da terceira onda. A gente tem uma parte, um módulo que é eu diria que o que mais nos demanda na clínica, que é a ansiedade, humor, dependência química, transtornos alimentares. E essa disciplina está até com o nome de controle de impulsos, porque a gente pode estender isso aí para os jogos, games, né? Dá para a gente ampliar um pouco mais o olhar. Depois a gente tem as abordagens cognitivas, né, e técnicas comportamentais aplicadas a contextos, esporte, hospital e escola. E aí a gente finaliza com 2 módulos, um voltado para infância e adolescência e o outro voltado para adulto e envelhecimento. Então, esse é o corpo da nossa pós, carinhosamente pensado de que ao final dessa nossa jornada vocês vão estar aí super craques, e eu acho que fazendo um trabalho super diferenciado. Tem algo que não foi contemplado tão fortemente, né, dentro dos conteúdos,
são os aspectos éticos, mas eu tenho certeza que toda vez que a gente estiver falando na nossa atuação, esses elementos vão estar sempre presentes. É isso. Alguma questão para mim? Alguma questão para mim? Não? Então tá. Sejam todos bem-vindos. A minha intenção é passar o dia com vocês. Vocês almoçam juntos, cada um vai para o seu canto. Se tiverem intenção de almoçar juntos, me incluam. Vai ser... não, geralmente, eu já fiz pós, né, gente? Pós é sexta-feira à noite, sábado e domingo. Então, na época que eu fazia pós, sábado e domingo, como é 1 hora só de intervalo, você vai em casa, o menino fala, o marido chama, a gente se dispersa. Então, em geral, a gente almoça num lugar pertinho, vai todo mundo, é mais fácil, nessa direção. Então, eu sou da parte operacional, então vim para conhecer vocês. Eu tenho uma postura de que o sol brilha para todo mundo. O sol, essa é a ideia de abundância, né? O sol não fala assim, Maria está de mau humor, hoje eu não vou aparecer. Não, o sol, ele nasce e se põe diariamente, quer a gente esteja feliz ou triste, essa é uma ideia de abundância. Eu acho que isso serve para nós colegas também. Eu não tenho jamais o olhar de que vocês sejam meus concorrentes, nunca tive, eu sempre olhei para os meus alunos como colegas de trabalho, né? Então, eu fico muito feliz, né, que a gente possa formar uma rede. Eu acho que um desafio dessa pós, eu preciso marcar isso, a gente está num momento de pandemia, foi um desafio, alguns professores agora, o professor diz que sim, aí a mãe tem um problema grave de saúde, quer dizer, quem sou eu para questionar que você não vai dar assistência para sua mãe e tem que vir dar aula na pós? Então, é um momento de incerteza, um momento de fortalecer a nossa fé e o nosso otimismo. Então, eu acho que isso foi compartilhado com vocês, né? Então, a gente tem essas limitações, né? Que a gente vai se adaptar na medida do possível. Por que eu estou falando isso? Vocês lembram da disciplina como é que a psicologia veio parar no Maranhão? Como é que a psicologia chega no Brasil? Através da educação e... Faltou essa aula? Então eu vou te dizer, a gente começa historicamente a psicologia no Brasil através da medicina e da educação, nos cursos de pedagogia e nos cursos de psiquiatria, falando de uma maneira muito grosseira e ampla, para a gente correr aqui para o professor Gilberto começar. Isso não é diferente no Maranhão. O Maranhão também começa através dessas duas áreas. Eu acho que o principal ator, né, se a gente pensar historicamente na história da psicologia no Maranhão, é o Padre Mohana, também nessa perspectiva, Padre Mohana com um pezinho aí na psicanálise. Então, se a gente for pensar historicamente, nós temos duas áreas muito fortes no Maranhão. Eu estou falando Maranhão, mas São Luís agora que começa a ir para o continente. A gente tem então a psicanálise muito forte aqui e a gente tem a análise do comportamento muito forte aqui. Por quê? Esses profissionais fazendo aí seu intercâmbio com o Rio e São Paulo, principalmente o Lacan, eu acho que parte de vocês na sua graduação foram influenciados por esses professores. E a gente também tem análise do comportamento pela proximidade com o Pará. A Universidade Federal do Pará, ela é muito forte na análise do comportamento, inclusive com Emanuel Torim. O professor Emanuel é uma referência muito forte nacionalmente e lá tem um programa muito forte, tanto que vários colegas nossos, analistas do comportamento, que foram aí para a área do autismo, trabalhando com ABA, análise aplicada do comportamento, beberam, né, ali na fonte do Pará. Então, historicamente, a gente se constitui. Então, é com muita alegria que a gente começa, eu acho que a montar a nossa rede de terapeutas cognitivos comportamentais. A gente tem algumas pessoas que se destacam aqui em São Luís, que são referência, e assim que a gente possa caminhar como uma rede, né? Nessa perspectiva de que nós somos concorrentes, de que nós somos colegas,
tem paciente para todo mundo. Ainda mais agora, depois de uma pandemia, para dar um ânimo aí para vocês, eu empreendi em plena pandemia, eu abri um espaço terapêutico quando todos me diziam, não faça isso, sua maluca, tá todo mundo indo para o online e você tá abrindo um espaço físico. E eu vou dizer a vocês que toda semana chegam clientes por conta dessa pandemia, crianças ansiosas, pessoas que, em função do momento que a gente está vivendo, eu fico até arrepiada, gente, luto, muita gente perdendo pessoas. Na disciplina de gestão de crise eu acho que isso vai ser abordado, mas na área da saúde mental dizem que esse momento de pandemia vai gerar um impacto na saúde mental em torno de 1/3 da população a 50% da população vai apresentar transtornos psiquiátricos. E eu vou dizer pela minha prática pessoal que toda semana chega cliente com essas demandas. Além do momento que a gente está vivendo, a gente ainda tem algumas outras condições que se relacionam com esse momento, por exemplo, da escola. Então, TDAH, autismo, transtornos de aprendizagem também, a gente tem uma procura enorme. Para finalizar, eu prometo, o que eu tenho percebido na prática clínica são os psiquiatras queridos e inteligentes que conseguem perceber a eficácia da TCC e eles direcionam essas crianças com TDAH para o atendimento da TCC. Então, ontem eu recebi uma criança que o encaminhamento veio avaliação psicológica ou neuropsicológica e TCC. Então, essa relação, né, ou como a TCC vem trabalhando, tem gerado segurança nos médicos, nos psiquiatras, e aí acaba abrindo mais um mercado aí pra gente. Lembrando, gente, que a gente não faz assistência social, nós somos psicólogos, né? Isso é muito pouco falado durante a nossa formação, então é importante a gente marcar esse lugar. E é isso, sejam todos bem-vindos, eu estou super à disposição. Gilberto, muito grata, né, por você ceder um pedaço aí da sua aula. E é isso, muito obrigada. Agora eu passo, né, o bastão para você. Obrigada, querido. Eu agradeço em nome da turma. Também agradeço a confiança em ter apostado também nesse momento a mim, a falar sobre TCC, que de fato é uma abordagem da qual eu sou apaixonado. Os alunos devem ter percebido ontem. E é muito verdade o que você vem falando. Coloca aqui mesmo, Maria, me ajuda. Aqui. Consegui, não sei se vai dar certo. Ontem estava aqui, né? Sei que o pessoal está tranquilo. De uma abordagem da qual eu sou apaixonada e compartilho da mesma, pelo menos da mesma intensidade que você vem falando, professora, a busca pelo profissional de TCC, que era justamente o que eu estava falando ontem para os alunos, ela ainda é muito grande e, por incrível que pareça, ela vem se ampliando não só para profissionais da área da psiquiatria. Semana retrasada, uma pediatra entrou em contato e perguntou a uma pediatra, você é psicólogo? Sim, vou encaminhar uma paciente para você. Mas é TCC, né? Sim, é TCC. Então, percebam que essa segurança que a área da saúde mental e os profissionais envolvidos, eles conseguem perceber que é dentro da abordagem que vocês estão estudando que há uma segurança, uma eficácia e um resultado, né, que é o que a gente vinha falando na aula anterior. Bom, começando hoje a nossa aula sobre as técnicas cognitivas e comportamentais de intervenção, vamos só recapitular o que falamos ontem, né? Ontem nós